Olá, olá, olá. Como vai? Como tem passado esses dias passados? Como vai os pensamentos pensantes e os sentimentos sentimentais? Hoje eu trago um episódio sobre individuação. Cara, eu estava pensando qual dos temas eu traria hoje. E eu acho que tem uma coisa que eu tenho observado bastante, até mesmo na minha própria integração. Aí eu pensei, será que eu falo sobre integração ou falo sobre individuação? Aí eu terminei de ler alguns livros, eu até trouxe algumas indicações de livros pra esse episódio. E eu pensei, eu acho que esses assuntos que eu quero trazer, eu acho que eles fazem mais sentido com a individuação do que com a integração. E hoje a gente vai falar sobre o isolamento inevitável de quem começa a ver os padrões, né? Porque é meio que como se fosse um fim dessa cegueira compartilhada. A gente perde o assunto comum, o entretenimento, né? As reclamações automáticas, as fofocas, elas começam a perder o sabor e o sentido, eu diria. E eu tive pensando bastante sobre o que era, de fato, o processo de individuação, porque entrar no processo de individuação é o ato da gente deixar de ser um rascunho da sociedade para nos tornarmos uma obra original. E é normal que a gente acabe tendo um estranhamento do cotidiano, né? Carl Jung, ele descreveu isso como um processo de integrar partes do nosso inconsciente para nos tornarmos quem realmente somos, além das máscaras que usamos. E eu, cara, me pego muito, assim. Eu falei num vídeo esses dias que o processo em si é sair constantemente de uma boneca russa. Quando a gente acha que a gente saiu, tem outra camada, e outra camada, e outra camada. E eu até vejo isso como a parte interessante do processo, porque quando a gente acha que a gente já cessou um assunto em específico, ele vem com nova máscara, ele vem com um novo cenário, com novas pessoas. E sempre tem aquele momento do ahá, peguei você de novo, tá ligado? E quando eu falo do assunto da cegueira compartilhada, é como se descrevesse esse exato momento em que essa persona, essa máscara social que a gente usa, começa a rachar. E a gente para de projetar os nossos desejos e as nossas sombras no mundo exterior. E não é um processo linear. Ele tem seus altos e baixos. E é necessário que tenha os altos e baixos. Porque a gente tem as fases de transbordamento e de retração. Isso é muito normal, muito comum. Faz parte do nosso crescimento, né? Seja bem-vindo a esse espaço de assuntos que eu falo bastante aqui, né? Sobre individuação, que eu falo sobre integração, falo sobre medos, falo sobre vínculos. Eventualmente eu abro algumas caixinhas de perguntas lá no Instagram e eu venho trazendo um pouco das questões que as pessoas me trazem e pensando, transformando isso, arborizando essas ideias que as pessoas me trazem em pensamentos pensantes. Muitas vezes até traduzindo sentimentos sentimentais. Eu recebo algumas mensagens de pessoas que falam que, putz, você falou exatamente o que eu estou sentindo, me identifiquei muito com tal parte e tal. E eu, cara, isso é muito interessante, porque tem muitas vezes assim que eu penso, cara,
Isso que eu tô fazendo, eu me questiono bastante, isso que eu tô fazendo faz sentido? Continua fazendo sentido? Dia após dia que eu levanto pra que é o que tem acontecido, ou eu tô gravando aula, ou eu tô gravando conteúdo, ou eu estou atendendo. Eu olho assim ao meu redor e penso, isso ainda faz sentido? E eu começo a pensar sobre as coisas que eu ando fazendo e eventualmente me vem umas mensagens assim que eu penso, cara, faz sentido. Porque acaba que eu não tô fazendo por mim. Durante muito tempo da minha vida, grande parte das coisas que eu fazia por mim, eu sempre acabava desistindo no meio do caminho. Porque a gente vai vivendo a vida e meio que algumas coisas que faziam sentido no momento, elas se pagam. Tipo, é cíclico, né? Tem o seu começo, meio e fim. Algumas coisas elas demoram mais pra acabar, outras nos trazem muitos aprendizados durante esse meio. E sempre vai ter um assunto que eu queira trazer, sempre vai ter uma coisa a mais que eu queira falar. E é por isso que eu continuo, sabe? Se você não me conhece, eu sou Amanda e eu trago assuntos. Cara, a cada introdução é diferente, né? Eu só abro aqui o gravador e falo sobre o assunto em questão. No máximo, eu escrevo alguns tópicos que eu quero abordar. Eu não consigo fazer Eu até tentei no início fazer uma parada padronizada com. Ai, uma introdução, o desenvolvimento. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Ai, que engessado que fica, sabe? Fica meio. É regras. Eu tenho um certo problema em seguir algumas regras. E às vezes eu mesmo acabo criando e quebrando e faz parte. Eu tô assando um pão agora e eu estou sentindo o cheiro dele pela casa toda. Eu vou lá ver meu pão. Eu já continuo o que eu estava falando. Cara, é muito prolixo, né? Eu vou abrindo o assunto, daqui a pouco eu fecho de novo. Vou lembrar o que eu tava falando. Mas enfim, né? Sem muita enrolação. Quando eu falo de perda desse assunto comum, é mais aquele papo de elevador, né? Sobre o clima, a última polêmica vazia de algum influenciador, ou uma reclamação coletiva sobre a segunda-feira. Quando a gente entra nesse processo de individuação, isso para de colar, digamos assim. Muita gente chama isso de despertar e tal, eu chamo de individuação. É quando você começa a entender os seus padrões, a olhar para o mundo exterior de uma maneira diferente. É quando você começa a se reconhecer como um indivíduo agindo no todo, digamos assim. Né? E não que, ai, que saca o papo de clima e tal. É que você até fala sobre, mas você começa a ter um sentimento diferente sobre aquele assunto. Tipo, ok, vamos falar sobre o clima então. E, enfim, sei lá. A gente começa a perceber que essas interações são rituais de manutenção, sabe? Desse sono que antes a gente dormia e agora a gente está despertando. E eu gosto muito de usar essa analogia do sono, porque muitas vezes, quando a gente tá nesse processo de individuação, a gente quer olhar pro nosso amiguinho do lado e dar um chacoalhão nele, né? Só que, cara, perceba, as pessoas elas não gostam de serem acordadas. Elas gostam de acordar por conta própria. Muitas vezes elas vão ativar ali o soneca, né, do despertador, porque dormir é bom. Ressignificando aquela frase da a ignorância é uma bênção, dormir é bom.
E parece que a gente começa a perceber que as pessoas elas não estão conversando, elas estão só trocando ruídos pra confirmar que ainda pertencem ao mesmo grupo, sabe? O entretenimento da massa começa a aparecer, até uma dieta de calorias vazias sacia o tempo, mas acaba desnutrindo a alma, se é que eu posso falar assim. E acaba acontecendo um certo estranhamento no cotidiano, porque a gente começa a ver o código, o ciclo, né? Trabalho, consumo, entretenimento, o entretenimento passivo, muitas vezes, a recreação emocional previsível. E isso deixa de ser a vida e passa a ser apenas um roteiro mal escrito. E a gente vai observando os furos, a gente olha para as vitrines, para as metas corporativas, para as discussões políticas acaloradas e a gente pensa, por que a gente tá todo mundo aqui fingindo que isso é o que mais importa? E é aí que vem esse estranhamento, porque quem percebe é meio que um estranhamento de... como que eu vou colocar isso em palavras? Mas tipo, de quem percebe que a maioria das pessoas está vivendo a vida de outra pessoa? Não tem essa sensação? Aí eu estou aqui pensando, como que eu explico a individuação, né? Porque explicar a individuação para quem está imerso na massa é como a gente tentar descrever cores para quem escolheu manter os olhos fechados. É como tentar explicar o azul para quem é cego, sabe? A gente vai percebendo que tentar acordar os outros ou justificar esses nossos desinteresses pelas fofocas gasta um combustível que agora a gente prefere utilizar para nossa própria construção. E a gente vai acabando que ficando mais em silêncio. E é importante a gente observar que esse silêncio em si ele não é uma arrogância, mas eu diria que até a preservação dessa nova frequência que a gente vai se adaptando também. Porque se a gente começa a falar sobre as coisas, a gente fica parecendo o chato da mesa, né? Muitas vezes é simplesmente, sorrir a cena, basicamente. Eu gosto de trazer muito a metáfora do ator que esqueceu o roteiro, sabe? Porque é como se você estivesse numa peça de teatro que dura décadas. E todos têm as suas falas decoradas. Aí um belo dia você esquece as suas. E ao invés de você entrar em pânico, você sente um certo alívio. Porque você olha para os outros atores e você percebe que eles estão desesperados seguindo o roteiro. Mesmo quando as falas não fazem mais sentido. Porque é confortável de certa forma. É um manual que já foi dado, sabe? A gente continua no palco, mas agora as nossas ações, elas são reais enquanto as deles continuam parecendo ser encenadas. A sociedade, ela transmite uma frequência de rádio muito barulhenta. Como se a gente tivesse sintonizado na FM. A individuação é como se a gente tivesse descoberto como que a gente sintoniza por uma frequência de ondas curtas, AM. A gente ainda ouve o barulho do rádio popular, mas agora a gente tem acesso a uma música muito mais complexa que ninguém ao seu redor consegue captar. Entende o que eu tô falando? Cara, não dá pra explicar a música pra quem só ouve chiado. Não tem como você explicar. O desmame do rebanho, né? O rebanho de ovelhas é onde todas correm para o mesmo lado quando o cachorro late. Individuar-se é o momento em que uma ovelha olha para o cachorro e entende que ele é apenas um animal latindo e ela decide caminhar em direção oposta para ver o que tem além da cerca. O resto do rebanho
olha com medo, e não quer dizer que essa ovelha esteja errada, mas é porque agora ela é imprevisível, ela não segue um padrão conhecido, sabe? Eu separei algumas listas de livro aqui que vão te ajudar nessa jornada. Eu li por último A Passagem do Meio, que é do James Rollins, que é focado na crise da metade da vida, que eu acho um tanto quanto essencial para qualquer um que sinta que o roteiro antigo não serve mais. Ele é muito interessante. Eu li há um tempo atrás O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung, que eu vejo como a melhor introdução pra gente entender como que o nosso inconsciente fala conosco através desses sonhos, das intuições e tal. Tem outro também que tá na minha lista pra comprar, que eu achei muito interessante, que é o Demian, do Hermann Hesse, que é uma ficção sobre um jovem que começa a ver através das mentiras da sociedade para encontrar o seu próprio Deus. E tem outro também do Carl Jung, que é o Eu Não Descoberto, que é uma análise direta de como o indivíduo ele se perde na massa e como que recupera a sua autoridade interna. É uma boa leitura. Muitas das coisas que eu trato aqui tem nesse livro, muito interessante. Zygmunt Bauman, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre a modernidade líquida. Que esse livro, ele é muito interessante sociologicamente, porque ele ajuda a gente a entender por que o assunto comum e o consumo se tornam tão vazios. Eu já criei um vídeo sobre isso, tá lá no meu canal do YouTube, canal Lucila. Ele vai estar... Esses livros eu vou deixar na descrição desse episódio aqui. Aí você dá uma olhadinha. O vídeo também, eu vou deixar o link aqui, caso você queira dar uma olhada também. E eu te digo que assim, ó, esse processo de ver o roteiro, ele é muito comum que ele traga uma certa melancolia. E essa melancolia, ela tem um nomezinho que se chama Deserto da Individuação. O estranhamento é um bom sinal de que você não está mais operando nesse modo automático. E é um pouco desconfortável, sim. E existe também um efeito que é dos ídolos. Os ídolos, eles caem. E só sobra um humano. Sobra um humano. A sua crueza, a sua subjetividade. E eu diria que costuma ser decepcionante para quem busca heróis. É o peso da maturidade psíquica. Parar de exigir que o outro seja um suporte das suas frustrações, sabe? Em muitos casos assim, você vai entender, até nas relações mais comuns que a gente acaba tendo, que a pessoa é essa dali. Seria injusto pra ela e pra você também pedir que ela fosse diferente daquilo que ela já está te entregando. E muitas vezes, cara, por mais que você tenha sentimento pela pessoa, você pega os seus paninhos de bunda e sai fora. Você não exige que a pessoa mude, porque ela já está te dando o que ela pode te dar. E como eu falei, seria injusto você pedir algo diferente disso. E entender o processo do outro. Muitas vezes o outro não tem condições daquilo no momento. E tá tudo bem, cara. Tá tudo certo. Eu lembro... Eu tô pensando como é que eu vou contar isso, mas um paciente em específico, a gente pode chamar de alguém que tinha tudo.
Ele chegou na primeira sessão com um discurso muito impecável. A vida dele era estruturada. E ele me relatava que ele sentia um vazio, que ele não conseguia nomear esse vazio. Ele me contou que ele admirava muito o pai dele, que o pai dele foi um grande mestre, um líder na sua área. E pra ele, o pai era a bússola do mundo. Enfim, durante as sessões ali, quando a gente começou a tatear essas sombras, eu não precisei dizer muito, eu apenas apontei para as rachaduras nesse discurso. Geralmente eu faço um mapa para os meus pacientes daquela pessoa que ele me apresenta e dos padrões que essa pessoa traz e de onde vêm esses padrões. E às vezes é um tanto quanto dolorido, eu reconheço. Porque às vezes a gente não espera que a gente tenha algumas coisas, porque fica no nosso inconsciente, né? E leva um tempo pra gente processar isso. É completamente normal. Geralmente alguns pacientes, eles levam um choque, porque as minhas sessões, elas são um pouco mais de papo reto. Porque eu reconheço o outro ser humano com a sua subjetividade que está ali na minha frente e confiou de falar as coisas pra mim. Mas eu sou muito adepta da autonomia e do papo reto, então eu acredito, tem funcionado bem, é um método que tem sido interessante. Eu estou desenvolvendo, obviamente com auxílio de alguns outros métodos, enfim, vamos adaptando, né? Mas foi o momento do estalo, do maior estalo, assim, foi quando ele percebeu que a ética inabalável dessa construção desse pai era, na verdade, o medo paralisante dele ser julgado. Porque o líder era apenas um homem fugindo da sua própria mediocridade. E naquele dia foi uma sessão de um silêncio, assim, absoluto. Ele percebeu que ele não estava seguindo um legado, mas ele estava seguindo uma projeção. Eu até estava tendo uma conversa com um seguidor esses dias. Eu tenho conversado com ele bastante, assim, referente a essas questões, assim. Ele lê muito Nietzsche e a gente acaba trocando algumas figurinhas referente a isso. E a gente até tocou nesse assunto que muitas vezes a minha mente tá voando, cara. Eu tô tentando manter o centro aqui, tá? Eu tô fazendo um esforço hercúleo pra estar aqui, tá? Mas muitas vezes os nossos pais, eles acabam fazendo do filho uma extensão, né? Do que eles queriam ser, ou enfim. E muitas vezes o filho, ele acaba vestindo essa roupagem de não querer decepcionar. Meio que fica essa dívida implícita nessa relação, né? Eu até amarrando com outro vídeo que eu vi esses dias, que dizia que o amor dos pais é condicional, diferente do amor dos filhos, que é incondicional. Porque dependendo da maneira em que o filho se apresenta para o mundo, é muito nítido. A gente pode ver nessas relações onde o filho se descobre transexual ou homossexual, algumas coisas assim. E por ter aquela característica de não
cumprir com um desejo ou não seguir um certo roteiro que aquele pai tinha depositado nesse filho, acaba que esse amor, ele acaba sendo condicional. Entende onde eu quero chegar? Até o próprio fato de ter filhos, eu acho que vem um tanto quanto de um desejo narcísico de extensão, mas isso é papo para outro vídeo. Esse paciente, ele entendeu, ele me falou que ele sentiu que ele estava vivendo um roteiro de uma sombra que nem era dele. E ver o pai como um homem falho, pequeno, assustado, foi o início da liberdade dele. Mas, junto disso, de uma solidão muito profunda. Porque quando a gente começa a ver os nossos pais como indivíduos errantes, imperfeitos, infantis até, quando a gente quebra aquela primeira percepção dos pais, que a gente entende que os nossos pais não vão ter todas as respostas do mundo, a gente começa a se ver como indivíduo. E é aí que começa a trazer essa primeira separação. Porque até então, os nossos pais são o nosso primeiro contato com o mundo, né? A mãe ali que traz essa questão da nutrição, do cuidado e tal, e o pai que vem com essa questão dos limites, de apresentar o mundo e tal. É até muito interessante o papo de pais e filhos, assim, eu li alguns artigos e tal, enfim, eu quero trazer em outro vídeo essa questão, eu não quero me alongar muito nisso. Mas existe essa primeira quebra, né? Depois de um tempo ali, que você vai se entendendo e vai aprofundando mais essa questão de você se ver como um indivíduo e não como a extensão de algo, que ocorre também essa segunda quebra, quando a gente vai se tornando mais adulto, de que os nossos pais é um ser humano normal, sabe? Sai um pouco daquela divindade, daquela santidade paterna e materna, e é muito comum ocorrer algumas quebras na nossa percepção, e até na forma que a gente fala com os nossos pais, né? E esse paciente, ele me conta que ele parou de conseguir rir das piadas dos grupos dos amigos, ele parou de sentir prazer naquelas reuniões de networking que pareciam massas para adorar o ego inflado de alguém do grupo. Ele começou a ver essa engrenagem. Uma vez que você vê a engrenagem, você nunca mais consegue fingir que o relógio funciona por mágica. E acontece esse rompimento da desmistificação das autoridades, né? Porque a gente projeta nos nossos pais, nos mestres, a imagem de um grande sábio, do protetor, para não termos que lidar com a nossa própria vulnerabilidade. Quando a individuação ela avança, você nota que o seu chefe é inseguro, que o seu mestre espiritual tem fetiches de poder, que os seus pais são apenas crianças envelhecidas. É como você descobrir que o mágico de Oz é apenas um homem comum atrás de uma cortina, operando alavancas para criar uma ilusão de grandeza. E a maioria das pessoas ao seu redor precisa de uma mentira para funcionar. Porque se elas admitem que o sistema é vazio, elas entram em colapso. Quando você começa a falar a verdade, ou muito pior, quando você começa a viver a sua verdade, você se torna um espelho imbatível e incômodo. As pessoas elas vão preferir que você esteja estranho, que você esteja arrogante, que você esteja deprimido, do que admitir que você parou de participar de um teatro coletivo. E ter esse discernimento é como ter um olfato super desenvolvido em um lugar que cheira mal, mas
onde todos se acostumaram com o odor. Porque a gente entra numa sala e a gente sente a tensão passiva-agressiva, a busca por validação nas conversas, enfim. O jogo de poder disfarçado de gentileza. E a gente economiza uma energia não entrando nesse jogo. Só que a gente gasta energia sustentando o olhar de quem sabe o que tá acontecendo, enquanto todos fingem que não. Falando com esse mesmo seguidor que eu tenho trocado algumas figurinhas referente a Nietzsche, a gente tava até conversando ontem sobre uma parte do livro lá, do livro de Nietzsche, assim falou Zarathustra, sobre ser o sol, né? Porque muitas vezes você está iluminando alguém, mas você sente o vazio de não ser iluminado de volta. É um tanto quanto solitário. Mas com o tempo, você simplesmente é, entende? Você não precisa de um externo para te iluminar de volta, porque você já é o sol, entende? Eu li alguns pedaços do livro vermelho do Carl Jung também. Cara, eu li quase todos os livros de Carl Jung. O cara é muito massa, entendeu? Porque traz muito da jornada pessoal de Jung, enfrentando os próprios ídolos, os próprios demônios. Eu diria que é um registro muito bruto da queda das certezas. Se você tem interesse na metáfora do camelo, eu já fiz um vídeo sobre esse livro do Nietzsche, assim falou Zarathustra. Tá lá no meu... Eu vou deixar aqui no... Eu tenho que anotar essas coisas que eu tô prometendo aqui pra vocês, mas eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu falo, é bem breve lá no Instagram, sobre essa metáfora do camelo, né? Que o camelo, ele carrega os valores dos outros, que vira o leão, que acaba destruindo esses valores, e finalmente ele vira a criança, que cria os seus próprios valores, né? Assim falou Zarathustra. Esse livro é excelente, do Nietzsche. E tem um livro também que é muito interessante, do Jeremiah Abrams, que é Viver com a Sombra. É uma antologia muito excelente, eu diria. Muito excelente, é boa, né? Porque fala sobre como a gente reconhece o lado sombrio de líderes e de nós mesmos. Então é uma excelente ferramenta de leitura, tanto de nós quanto daqueles que nos dirigem a palavra, assim, sabe? Então, essa lucidez dói bastante no começo. Só que ela é a única que te impede de ser apenas mais um figurante na história de outra pessoa. A transição dessa solidão, né? A solidão, você já deve ter ouvido a solidão e solitude e tal, que a solidão é o peso de estar sozinho e a solitude é a glória de estar acompanhado de si mesmo. É um grande teste de fogo da individuação. Porque quando a gente para de fugir do silêncio, a gente começa a usar ele como laboratório. Eu até diria que nesse estágio, o isolamento ele deixa de ser uma punição social, ele passa a ser uma escolha muito estratégica para proteger a nossa própria frequência mental. Eu criei uma listinha bem breve. Eu não sou muito de assistir filmes, eu gosto mais de ler, mas os que eu assisti são muito pontuais. Tem um que se chama Dias Perfeitos, ele é um filme de 2023, que ele fala bastante, né, de um cara que vive uma solitude absoluta. É um filme quase sem diálogos, assim, que é de um homem que limpa banheiros públicos lá em Tóquio. Eu gosto muito desse filme porque ele mostra que o isolamento físico não é falta de conexão, mas uma conexão profunda com o que é essencial, de fato, sabe? E
O personagem, ele encontra uma beleza nos detalhes que a massa ignora enquanto corre pro trabalho ou pro consumo. E eu acho muito interessante porque o mundo interno dele é tão rico e vasto que a validação externa começa a se tornar irrelevante. Eu me identifiquei muito, assim, com alguns pontos desse filme. Me marcou bastante. E eu diria que esse filme é a prova de que a liberdade mental exige muitas vezes um distanciamento do ruído social para que a gente possa ouvir a nossa própria voz. E junto disso, tem o filme Livre. E tem também o Na Natureza Selvagem, que é bem... Vocês já devem ter ouvido falar. O filme Livre, ele é de 2014, o Na Natureza Selvagem, ele é um filme de 2007, que ele fala sobre autonomia emocional, é muito interessante também. E ambos, eles tratam a jornada para longe do roteiro social. O filme Livre, ele foca intensamente nessa reconstrução do eu através de uma caminhada solitária. Gosto muito. Quando a gente se coloca numa situação de solitude radical, a audiência, ela acaba desaparecendo. Não tem ninguém para impressionar, ninguém para nos validar e ninguém para culpar pelos erros, sabe? A gente acaba sendo obrigado a se tornar a própria autoridade. É um momento em que a gente para de perguntar se isso é certo pro mundo e a gente passa a sentir a resposta vibrando no nosso coração. Falar de solitude, eu diria que não é sobre odiar as pessoas, mas sobre amar tanto a própria integridade que a gente acaba recusando diluí-la em integrações que não fazem mais sentido, sabe? Há quem diga que solitude e solidão não tem diferença, mas eu, observando as próprias fases da minha vida, eu percebo um tempo assim que eu me via solitária. Porque quando a gente está em solidão, a gente tenta preencher esse buraco com o outro, esse vazio com o outro. E quando a gente está em solitude, a gente sente uma plenitude com quem a gente decide ser. E ocasionalmente a gente vai compartilhar com quem também se sente bem estando em si. E a gente vai percebendo que o silêncio, que antes parecia um vazio, passa a ser um solo muito fértil, porque é nele que a gente consegue diferenciar o que é barulho do mundo e o que é o nosso próprio pensamento. Esses dias eu fiquei sem luz, quase uns 2 dias, sem luz, sem internet, sem absolutamente nada. Foram dias interessantes. Porque eu trabalho com criação de conteúdo, então, eventualmente, eu estou conectada, né? Em outros momentos, cara, eu acho que eu entraria em colapso. Mas foram dias tão produtivos. Eu li livros, eu fui lá pra fora, plantei algumas coisas. Eu caminhei um pouco, observei os meus gatos brincando. Agora eles estão aqui no interior. E eles correm um atrás do outro e sobem nas árvores. É muito bonito de olhar eles. Eles estão muito felizes aqui. Eu terminei um quadro que eu estava pintando há um tempo. Eu cantava músicas em voz alta. Eu conseguia ouvir o vento batendo na janela. As árvores fazendo chuá. Olhar o sol batendo na grama no final de tarde e observar as nuances de cor e como é bonito. Enfim.
Observar que os nossos pensamentos e como eles nascem sem filtro, sem drive social, sem a absoluta necessidade de aplauso em si. Eu estou revisando a versão 2 de um ensaio que eu fiz sobre a coleira de ouro, que fala sobre o sistema. Na época eu escrevi quando tava saindo aqueles casos Epstein e tal. Agora eu estou integrando ele com alguns outros casos aqui do Brasil e tal, que fala diretamente do sistema, né? E eu digo assim que quando a gente começa a tensionar essa coleira que nos é colocado, o sistema, ele não apenas percebe, mas ele começa a reagir. Porque o sistema, ele sobrevive da previsibilidade, né? Ele precisa que você deseje o que todos desejam e que você tema o que todos temem. E quando você para de reagir a esses estímulos básicos, você se torna uma variável desconhecida, e o desconhecido gera ansiedade no coletivo. Para vocês terem uma ideia, antes de eu trabalhar com os atendimentos, eu estava terminando o meu curso, né? Antes de eu começar a atender de fato. Enquanto eu estava terminando o meu curso, eu trabalhava numa universidade. E eu observava muito de perto como que eram criadas pessoinhas, né, para trabalhar nos seus trabalhos. Bem bonitinhos. Aí, mano, basicamente, eu fui demitida porque eu não me integrava nos assuntos da galera do escritório. Você acredita? Mano, eu entrava quieta e eu saía calada, e mesmo assim eu incomodei, entendeu? Eu fiquei quase 2 anos lá. E nessa época eu já tava criando conteúdo, então... E eu falava abertamente, cara, estou dentro desse sistema e eu estou vendo que isso é uma hipocrisia. Obviamente que eu não falava com essas palavras. Mas acaba incomodando, porque a gente acaba que... A gente não entra nas fofocas, nas picuinhas, e, sabe, alimentando esse mundinho que eles acabam criando no espaço de trabalho. Olhar, assim... a falta de ética, olhar a hipocrisia. Professor falando mal de professor, coisa feia, tá ligado? Eu olhava pra aquilo e eu pensava, mano, quero ficar muito tempo aqui não, tá ligado? Aí acabou que bem no fim eles pegaram e falaram, ih, essa daí não vai entrar no nosso rolê não, vamos demitir ela. Aí deu boa, né? Aí cá estou eu. Continuando fazendo o que eu estava fazendo. Hoje em dia, atendendo. Foi interessante. Em outros tempos, eles teriam me tirado do chão. Mas eu já estava vacinada, já pensei, não. É nóis. Veio no horário certo, veio no tempo certo. Não me desesperei, tá maluco? Porque o sistema ele precisa te rotular pra te adestrar, né? Porque eu digo que o sistema ele tem um kit de ferramentas que ele consegue te puxar de volta. E se a gente para de participar dessa fofoca corporativa, desse consumo desenfreado e das indignações agendadas das redes sociais, o entorno, ele não lê isso como evolução, mas ele lê como falha ou muitas vezes como arrogância. A gente vê repetidamente isso nos reality shows brasileiros. O Big Brother Brasil tá aí. Quando um participante ele decide não entrar no jogo de conflitos artificiais, ou que acaba questionando ali a validade dessas dinâmicas, né? Como aconteceu ali com o Thiago Bravanel em 2022, a reação é imediata do público e da mídia. Acaba até... É um escárnio, cara. Ele foi rotulado como inimigo do entretenimento. O sistema pune
quem tenta manter a paz interna, sobre a paz de quem não gera... Porque a paz de quem não gera lucro é o conflito, né? A paz de quem gera lucro... O que eu falei? Enfim, entendeu onde eu quero chegar? Se a gente questiona o ritmo de trabalho atual, o sistema, ele acaba te rotulando como desmotivado, como difícil. E no Brasil, o aumento dos casos, né, de burnout é frequentemente tratado pela mídia como uma falha individual de gestão de tempo. Tanto que muitas vezes as terapias em si são... Pô, cara, eu não... Puta que pariu, olha onde eu tô entrando, mano. Mas, se vocês pararem pra observar, algumas terapias de comportamento e tal, elas acabam ali tentando fazer com que você volte a funcionar para que você consiga desempenhar, né? Essas terapias que tentam mudar o seu comportamento. Porque você não está funcional, você está depressivo? Toma um remedinho aqui pra você voltar a funcionar. Fica apático. Eu vejo como um sinal de uma coleira apertada demais para a biologia humana. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu não tô aqui para mudar quem você é. Quando a gente entende a arquitetura da manipulação, o mundo ele se torna um lugar barulhento. É o que chama de custo da consciência, né? No Brasil, esses portais de fofocas, tipo a Choquei ou aquelas páginas de celebridades, elas operam criando picos de dopamina e de ódio. Quando a gente ganha lucidez, a gente para de ver notícias e a gente passa a ver apenas gatilhos. Quantos clickbaits não são criados? E esse é o custo, porque você não consegue mais sentir prazer no entretenimento. E esse entretenimento acaba movendo 90% das conversas ao seu redor. Chega na rodinha e fala da Virgínia e do Zé Felipe. A mesma parada acontece no marketing político, né, cara? Que é uma fragilidade desses egos inflados, desses líderes. Uma carência por trás de cada postagem de ostentação. É muito desconfortável porque por um tempo a gente acaba sentindo que a gente é um estrangeiro na nossa própria cultura. A gente vê o roteiro, mas a gente é obrigado a conviver nesse cenário, sabe? Eu diria que o ápice da individuação em relação ao sistema não é um confronto direto. Você não confronta o sistema, mas você se torna invisível. É a camuflagem no meio dessa multidão. O confronto ainda é uma forma de conexão. O sistema ele adora rebeldes porque ele sabe como comercializá-los. A verdadeira ameaça é quem circula sem ser notado, sabe? E mesmo assim você ainda vai ser visto. Eu sou política até certo ponto, cara. Mesmo quieto, você vai ser visto. Mas nas mídias sociais brasileiras, a gente tá vendo um movimento silencioso das figuras públicas e até profissionais de elite que estão sumindo, né? Eles mantêm o mínimo necessário de presença digital para sobreviverem profissionalmente, mas eles retiram a sua alma da vitrine, sabe? Circular sobre esse mundo sem se converter é como você aprender a falar a língua dos nativos sem você acreditar nos deuses deles, sabe? Você frequenta o jantar de família, a reunião de trabalho, o evento social, mas você observa as dinâmicas de poder e as sombras projetadas. Mas você não tenta acordar ninguém. Porque tentar converter o outro é uma armadilha do ego. A lucidez é uma ferramenta de proteção individual, não um megafone.
Tem alguns fenômenos que eu andei observando até pra escrever esse ensaio que eu escrevi, que é o cancelamento dos dissidentes, né? Que a reação do sistema geralmente vem com a linchação virtual. Aí eles tiram até patrocínios e tal. E isso revela, né, que o sistema ele exige uma conformidade total. Qualquer desvio de narrativa é punido com a morte social. Por mais absurdo que tenha sido as coisas que o Monark falou, há controvérsias, né? Há pessoas que falam que foi absurdo, há pessoas que concordam, tem as nuances e tal. Mas vê o cara, acabaram com a vida do cara. Tem a romantização também no hustle culture, onde são reportagens sobre jovens que dormem 4 horas por dia pra vencer, sabe? Trabalham enquanto eles dormem. O sistema ele age como uma tentativa de fazer a pessoa sentir um orgulho do quão apertada está a coleira dela. Então, enfim, não entorto meu papo não, brother. Não vou ficar me justificando, dane-se também. E a exposição de uma vida privada, né? Porque acaba que as pessoas elas querem ver e se cria uma pressão para que todos sejam influenciadores de si mesmos, que você mostre onde você vai, onde você mora, o que você tá fazendo. E acaba transformando essa intimidade numa mercadoria para manter a pessoa dependente da validação externa. É uma merda de vida. Perceber essa coleira de ouro, perceber que ela brilha, que dá status, que dá conforto, mas ainda continua puxando o teu pescoço. É o que diferencia esse sobrevivente do indivíduo, sabe? Quando você para de lutar contra a coleira e você simplesmente aprende a soltá-la silenciosamente, o sistema ele perde o rastro de onde você realmente está. E isso acaba sendo necessário para que aconteça a reintegração, né? E a reintegração, depois que você subiu tanto a montanha, quando você reintegra, é como se você descesse a montanha para voltar ao mercado, mas sem se perder na multidão. É a fase onde você não luta mais contra o mundo e você também não tenta fugir dele. Você apenas está nele, mas com uma bússola interna que ninguém pode te descalibrar. É você ver e mesmo assim permanecer, você ainda estar lá. Ter compaixão, porque ainda estar preso no roteiro não significa você aceitar o desrespeito ou se submeter à cegueira alheia. Mas o entendimento de que cada um está operando no limite da sua própria consciência. Você olha para a pessoa num surto ou numa reclamação automática e você não sente mais raiva, você sente o mesmo que sentiria quando você vê uma criança que não aprendeu a andar. Paciência. Você mantém a distância necessária para não ser atingido, mas o ódio dá lugar a um olhar clínico, um olhar humano. Porque você entende que se você sentir ódio, você ainda vai estar conectado com aquela pessoa. Com aquela situação. A quantidade, nesses casos, também acaba se tornando meio irrelevante diante da potência da qualidade, né? Porque você para de tentar se encaixar nos grupos por medo de solidão e você abre espaço para encontrar os raros. É muito perceptível numa troca de uma conversa de 15 minutos com alguém que também nutre muito mais que 10 anos de convivência com pessoas rasas, com conversas rasas. O discernimento, ele se torna um filtro que atrai os seus iguais. Eu acho isso muito interessante. E eu tenho visto isso cada dia mais, assim. Porque você começa a ver o outro como um espelho. Por mais desconfortável que seja, ainda continua sendo um espelho.
E você sente uma paz de não pertencer, porque o pertencimento, ele costuma ser uma coleira. Quando você aceita que você não pertence a dogmas, a grupos políticos, a expectativas sociais, você se torna livre para atuar neles com intenção. Você entra e sai dos ambientes, você participa desses rituais sociais, mas a sua raiz está no seu mundo interno. Você é um observador que participa, um estrategista que vive. Eu separei alguns exercícios práticos de individuação para que essa lucidez ela não vire um fardo, mas uma ferramenta de poder. E são 3, tá? O primeiro é a escuta analítica. Isso não é só para profissionais e tal. No geral, cara. Numa conversa comum, assim, ó. Ao invés de você reagir ao que a pessoa diz, tente ouvir por trás do que ela fala. É um treino, tá? Lendo Yang, entendendo, você vai melhorando a sua lente. Mas você vai ouvindo ali qual medo que essa pessoa tá tentando aplacar, qual validação que ela tá buscando. E você começa a focar na mecânica da falha de qualquer outra pessoa que vem até você. Você mantém a sua autonomia emocional e você não é sugado por esse conteúdo. Tem o jejum da validação também, que é muito interessante. Que é você passar 24 horas sem você contar uma conquista, sem você postar alguma coisa pra você ser admirado e sem buscar concordância numa discussão. E você observa como que o seu eu se sustenta sozinho sem esse combustível externo. Eu comecei aplicando isso dia após dia. Parar de simplesmente postar onde eu ia, o que eu estava fazendo, com quem eu estava. E eu comecei a sentir uma grande liberdade. Até que chegou o dia que eu simplesmente excluí o meu Instagram pessoal. Porque eu não via mais utilidade nele. Porque eu penso assim, as pessoas que são importantes de fato, elas têm o meu número de telefone. Se ela quiser conversar, ela me chama. Se não, tá tudo bem também. O terceiro é a microação consciente. Que é você escolher uma atividade cotidiana, mais básico que seja, dirigir, caminhar, lavar a louça, e fazer isso com a consciência total de que você tá ali, que você tá observando a você mesmo. Cara, isso fortalece o teu trono de observação monstruosamente, porque te tira desse modo automático. E muitas vezes, quando o véu cai, né, essa cegueira compartilhada, ela termina, surge uma necessidade quase que vital de dar nome ao que estamos vendo. É como se a mente ela precisasse de uma nova arquitetura para não implodir com tanta percepção. E é justamente para organizar esse caos que eu criei o projeto Prisma. Porque ele funciona como um ecossistema para quem está cansado desses conteúdos superficiais e busca entender as engrenagens da mente, as pulsões, os sistemas de controle que nos cercam. Quando eu criei esse projeto, eu tinha algumas coisas muito bem fixadas, que eu não queria que ele fosse uma autoajuda. Eu queria que ele fosse uma ferramenta, porque tanto que ele me auxilia muito nos casos da clínica e tal. E eu quero também criar um espaço, esse era um dos meus quereres no projeto Prisma, né? Eu quero criar um espaço para que eu consiga debater filosofia, para que eu consiga debater psicanálise, comportamento humano com quem já parou de seguir esse roteiro. Aí, ao mesmo momento, eu pensei, cara, não faz sentido eu cobrar caro por isso. Porque eu acredito que a informação, ela deve ser para todos. Trazer coisas gratuitamente faz com que o outro não dê valor. Então, eu pensei, não pode ser caro, mas também não pode ser de graça, cara, porque é uma energia que eu estou depositando aqui, entendeu?
são estudos, enfim, precisa ser um investimento que faça sentido. Aí eu pensei, pô, ele pode ser um valor menor que uma assinatura de streaming comum. Mensalidade, a pessoa vai ali, faz o que ela tem que fazer, se ela achar que faz sentido, ela continua, se não, tá tudo bem. Eu acho que é uma troca muito justa para quem prefere investir em lucidez do que nesse entretenimento passivo. É bom, é útil, mas são algumas escolhas que a gente faz consciente, sabe? Enfim, se você acha que faz sentido, as turmas estão sendo montadas. O formulário está tá na descrição e tal. E além disso, para quem sente que o processo de desver acaba gerando um isolamento difícil, acaba sendo um processo denso de sustentar sozinho ou que precisa mergulhar mais profundamente nas próprias questões, eu mantenho algumas vagas para análise clínica. A análise é um espaço onde o papo reto encontra uma escuta técnica, permitindo que você transforme o seu estranhamento em potência real. Enfim, se acabou ressoando de alguma maneira, se você gostou desse episódio, que bom te ter até aqui. Obrigado por ter sustentado esse pensamento pensante até o final. E até o próximo episódio. Todos os links estão na descrição. E até. Cuide-se.